e que atravessa um dos seus ciclos de evolução culminante, se aposta de multidões incalculáveis um enorme vazio existencial. As facilidades da época carregaram imenso conforto para a maior parte da humanidade, desmotivando muitos para o combate às próprias imperfeições. E enquanto as lutas íntimas e o aperfeiçoamento moral passaram a segundo plano, o fascínio pela tecnologia de ponta, máquinas ultra sofisticadas e comunicações instantâneas empalideceram o cultivo da arte, a produção do saber moral e a capilaridade afetiva foi profundamente afetada por um pragmatismo asfixiante. Em inúmeros relacionamentos afetivos, a permuta de valores perenes e o cultivo de laços da alma não resistiram ao excesso de investimento em aquisições materiais, estipêndios vultuosos e moradias de luxo para início da constelação familiar. Com isso, o diálogo foi relegado a segundo plano. O afeto sofreu corrosão e os relacionamentos se fizeram líquidos demais, superficiais. Não seja de estranhar a intensa movimentação de homens e mulheres, ambos sedentos de afeto, atenção e carinho, mas quase sempre escravizados a desejos passageiros, alegando quase que de maneira constante falta de tempo para aprofundamento em questões do sentimento. Mas, em meio a tanto tecnicismo, como avançar sem as bênçãos do amor? Como sobreviver emocionalmente saudável, sem um pouco de arte, música, dança, pintura e cultivo do sagrado? A leitura escasseia, o conhecimento é vasto, mas superficial. A ansiedade é devastadora e o vazio existencial afundou milhões de corações em estados depressivos calamitosos. Há uma pandemia generalizada de amargura e aflições não contabilizada nas estatísticas da saúde humana, e a maior parte dos atuais desconcertos e apatia provém dessa nutrição deficiente no campo do espírito. Alma alguma esteja envergando o manto da carne ou dela liberta, se furtará de buscar o alimento emocional para satisfazer nossa grave crise dos tempos modernos. Sem ele, a existência perde o sentido. Inegável reconhecer que inúmeras existências que deambulam na corporalidade estão em lutas titânicas pela sobrevivência, e escasso tempo lhes sobra para se ocuparem com Sócrates ou Kant, Kafka ou Sartre. Outros lutam diariamente para a manutenção da célula familiar em patamares mínimos de dignidade, suando e sofrendo para trazerem o pão de cada dia à mesa, não dispondo de qualquer intervalo para o cinema ou o teatro, o circo ou uma visita ligeira a uma biblioteca. Fazem-se autômatos na luta incessante pela sobrevivência, e todo o fosfato que lhes chega na alimentação deficiente é gasto na aquisição do repasto possível de adquirir. Em todas as civilizações do passado se cultivou algum tipo de arte, e hoje museus e pinacotecas, antiquários e colecionadores guardam relíquias desse período fecundo da inteligência emocional dos povos. Mas com o advento da Revolução Industrial, a descoberta do petróleo e a robotização da sociedade humana, as frentes de lutas passaram a ser outras. O imediatismo produziu uma geração de ávidos por poder e posse. O materialismo engendrou uma sociedade alucinada por acumular riqueza e dinheiro, e a própria religião, que deveria ter o condão de não permitir que perdêssemos o contato com o espiritual, se mancomunou com as forças do poder temporal, desorientando as já equivocadas ovelhas da casa de Israel. O que ainda nos consola é a lídima certeza de que a barca terrestre tem um comandante seguro, guiando a nau planetária para sua finalidade evolutiva, e com infinito amor jamais deixou o orbe sem orientadores que o representaram com dignidade ao longo de milênios. Deram-se em holocaustos comovedores,
Se fizeram mártires mais de uma vez. Lecionaram a renúncia e o desprendimento. Inocularam a fé triunfante e a certeza da imortalidade da alma em seguidores e discípulos. Tens notícias deles? Conhece alguns deles pelo nome? Entre uma luta e outra, busca estudar essas vidas ricas de conteúdo espiritual e demonstrações de fidelidade a Jesus. Também estiveram eles no mundo, atravessaram lutas parecidas com as tuas, e muitos foram expulsos do corpo em brutais crimes articulados pela intolerância e pelo fanatismo. Teu momento atual é bem diferente. Inúmeras facilidades tecnológicas te cercam. A ciência médica te cerca de cuidados desde a fase infantil até a idade provecta. Vacinas várias te isolaram de enfermidades cruéis e teus campos a cada ano batem recordes de safras. Mas que fazes presentemente por tua iluminação interior? Que imaginas existir além da cripta fria dos cemitérios? Onde puseste teus reais interesses? Numa bolsa de valores ou na agência bancária? Enquanto dispões de tempo no castelinho de ossos, reflete em tuas buscas existenciais. Esse campo tem prioridade porque para onde vais após o abandono do carro orgânico, qualquer cifrão deixa de ter significado e, não raro, o mais rico do mundo lá desembarca como um mísero náufrago, sedento de orientação e luz. Em o conhecendo, é de se esperar que teu investimento no mundo seja bem diferente. Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 15 de junho do ano de 2022, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Nós precisamos resgatar o bom senso, o poder de argumentação na lógica, para que a nossa saúde emocional não se estiole, não se perca. Esse é o convite da benfeitora Joana de Ângeles. Salvaguardar a saúde emocional, espiritual, psíquica, psicológica. Mas se a doença me assaltar por fora, sim, teremos doenças, sempre. O importante não é ter doenças, porque até o homem sábio, o homem nobre, o santo, tem. Francisco de Assis desencarnou com hanseníase. Os grandes vultos da história, Madre Teresa tinha arritmia cardíaca, desencarnou com um marca-passo implantado no peito. Todos os grandes vultos que não foram assassinados tiveram morte, por doenças às vezes insidiosas. Eles tinham doença. A diferença? Eles não eram doentes. Ser doente é diferente de ter doenças. Posso as tê-las no corpo, mas elas não atingem a minha substância íntima, o espírito que sou. E por isso atravesso a matéria, dando hosanas a Deus pela oportunidade de, na doença, aprender lições que na saúde eu não entendi. Vamos, portanto, pensar na saúde sob uma outra ótica e viver em plenitude com Jesus, por Jesus e para Jesus, o homem mais saudável da história.